Fala galera, antes tarde do que nunca, segunda parte do Revisaço MPU 2018, Ética Pública, Teoria e Questões. Essa vai ser a segunda parte do nosso Revisaço, agora pós-edital, né? E desculpa a demora, mas enfim, vamos seguir a mesma metodologia, um pouquinho de teoria, o resto só questões e vamos lá, sem mais conversa, vamos lá. Decreto 1171 de 94. Diz o seguinte, vou estar marcando aqui as partes principais, segura aí, a gente vai estar lendo um pouquinho aqui da lei. Isso aqui você tem que ler em casa, cara. Você tem que ler aí com você, imprime, se não tiver impresso, pega em PDF mesmo, faz as anotações necessárias. Mas leu duas, já dá para entrar no sangue. Então por isso eu vou trazer um pouco da teoria e o resto a gente vai fazendo as questões. Vamos lá. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público. Olha só, isso aqui é muito importante porque as provas perguntam o que é entendido para servidor público? É só aquele que tem vínculo estatutário? Não, cara. Para fins de apuração de comprometimento ético, entende por servidor todo aquele, olha só, todo aquele que por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira. Perceba que ele amarrou onde fosse possível aqui. Ó, todo aquele por força de lei, por contrato ou qualquer ato jurídico preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem remuneração, sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, fundações, entidades paraestatais, as empresas públicas e sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse público. Então, galera, perceba que o sentido de servidor aqui é amplo. É amplo, sentido amplo. É bem amplo o sentido de servidor aqui. Beleza? Então, é importante levar isso, que lá na frente você vai ver como despenca em prova isso aí. Vamos lá. Das regras deontológicas. Isso aqui você tem que ler, cara. Lê uma, duas, anota as partes principais. Entendeu? O que você deve anotar principal? Você viu que caiu na questão? Caiu questão acerca do texto? Tu pega, vem com marca-texto e marca. Ó. Dignidade, decoro, zelo, eficácia e a consciência. Inciso 1. A dignidade, decoro, o zelo e a eficácia são, e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Então, galera, você tem que ler, não tem jeito. 2. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente, olha só, eu botei aqui em vermelho, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. E, geralmente as questões, você vai ver aqui quando a gente fazer, eles vão dizer o quê? Que somente deve decidir entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto. Ou então vai pegar e vai colocar o legal e o ilegal sendo mais importante. Mas não, o mais importante, todos são importantes, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Aí vamos lá. Artigo 37 da Constituição diz o quê? Aqui, colocando um adendo aqui. A administração pública, direta e indireta, qualquer dos poderes dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Também, aí vai lá, parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública e indisponibilidade dos bens de ressarcimento ao erário na forma e na gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Beleza.
Vamos lá. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida a ideia de que o fim sempre é o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade, essa parte aqui também despenca. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Perceba que a moralidade está aqui no inciso 3 e também está aqui no artigo 37 da Constituição. Por isso que eu coloquei isso aqui só para fazer essa correlação, porque uma coisa está ligada à outra. Beleza. Vamos lá. Inciso 4. A remuneração do servidor é custeada pelos tributos pagos direta e indiretamente por todos, até por ele próprio. Por isso exige em contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Esse inciso não cai, eu pelo menos vi poucas vezes sendo cobrado. Vamos lá. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido, olha só, como acréscimo ao seu próprio bem-estar, isso mesmo, já que como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Isso aqui eu já vi cair em prova e vocês vão ver mais lá para frente. Vamos lá, a função pública deve ser tida como exercício profissional, portanto, se integra. Olha só, a função pública, ela se integra à vida particular. Isso é importantíssimo. Às vezes a questão vai enrolar pra caramba. Eita, fiz uma mudança aqui. A questão vai enrolar pra caramba, vai dizer que a função pública, o servidor, é porque ele está fazendo determinada coisa, não tem nada a ver com o cargo que ele exerce. Não, cara, quando você está investido num cargo público, a função pública se integra à sua vida particular. Não é à toa que quando uma pessoa comete um crime, seja ele um policial, um delegado, um servidor do INSS, por exemplo, quando eles vão botar lá noticiar no jornal lá, eles não vão dizer, ó, fulano de tal cometeu crime, eles vão dizer, policial fulano de tal cometeu crime, servidor do INSS fulano de tal cometeu crime. Então, ou seja, a função pública deve ser tida como exercício profissional, portanto se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os atos verificados na conduta do dia a dia, em sua vida privada, poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Então, ou seja, são todos os fatos e atos? Não, mas existem fatos e atos que podem acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Exemplo, o servidor público, ele tá lá, ele é servidor do MPU. O cara é servidor do MPU, mas ele tem lá no seu condomínio, digamos, um grande gato de energia. Poxa, isso é motivo de constrangimento a sua imagem como servidor. Então, ou seja, esse fato ele poderia afetar na sua vida, ele afeta na sua vida como servidor? Afeta, entendeu? Até porque é ilegal, imoral, enfim. Então, o que acontece? É só um exemplo, existem N outros, como o servidor ficar bebendo habitualmente, isso já caiu em questão de prova. Ele, toda vez, habitualmente, ele é encontrado bêbado, fora do serviço, entendeu? Ainda que ele faça tudo corretamente dentro do órgão, da entidade, se ele for visto, isso afeta a imagem dele como servidor público. Então, ou seja, se ele for visto embriagado habitualmente, isso vai afetar, vai poder acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Então, fique atento aí, use um pouco do bom senso com relação a isso, se coloque na posição e veja que as questões dá para matar até com a questão do bom senso, realmente. Se você tiver um bom senso, se você for daqueles que acreditam que pode ser feito tudo, é a casa da mãe Joana, aí fica complicado mesmo. Vamos lá. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado,
e da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei. A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum imputável a quem a negar. Então, ou seja, galera, salvo nos casos de segurança nacional, investigações policiais, ou no interesse superior do Estado e, e da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado. Salvo nesses casos, todo ato administrativo, a publicação de todo ato, a publicidade, no caso aqui, seria a publicação, né? De todo e qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade. Então, ou seja, salvo nos casos de segurança nacional, investigações policiais, o interesse superior do Estado ou da administração pública, todo ato tem que haver publicidade nesse ato, ou seja, ele publicado nos meios oficiais. Enfim, se não fizer isso, vai ser o quê? A sua omissão pode ensejando um comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem negar. Beleza. Toda pessoa tem direito à verdade. Isso aqui é verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da própria administração. Então o cara pode colocar uma questão dizendo, ainda que mas se contrariar os interesses da administração, o servidor ele pode falsear a informação? Não, cara. Ele tem que dizer a verdade, entendeu? Isso está dentro das regras. Toda pessoa tem direito à verdade, ainda que contra a própria administração, contra ele próprio. Enfim, nenhum Estado pode acrescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão e da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais de uma nação. Verdade, né? A gente está vendo isso aí. Mas vamos lá. Agora, passei aqui, vamos lá. A restrição à publicidade, conforme disposto no Código de Ética, somente pode ocorrer em processo previamente declarado. É o que eu já falei aqui, nos termos da lei. O servidor deve prestar informações corretas às pessoas que solicitarem, mesmo que tais informações sejam contrárias aos interesses da própria administração, como eu já disse lá anteriormente. Vamos lá, o Código de Ética, que é o que a gente está falando aqui. Eu coloquei meio espaçado assim, mas vai pegando aí. Não alcança servidores dos estados, municípios, legislativo, judiciário, nem do Ministério Público e militares, salvo eles aderirem ao Código de Ética, a não ser que estes órgãos decidam. Então, ou seja, esse código que a gente está lendo aqui, ele não alcança servidores dos estados, municípios, legislativo, judiciário, nem Ministério Público e militares, salvo eles aderirem, entendeu? Então, fica aí ligado aí. Vamos lá. Princípios morais do servidor público. Vamos lá. É o que a gente leu lá no negócio. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a consciência. Vamos lá. Alguns deveres do servidor público. A obediência, a urbanidade. Tem mais, tá, galera? Vocês tem que ler lá na lei. Assiduidade, presteza, probidade, moderação, fiscalização. Vamos lá, vedações, ou seja, o que é proibido. Procrastinar, o que é procrastinar? É você ficar morcegando, né? Como diz aqui no Rio, morcegando, enfim, enrolando. Isso é procrastinar, é o que muitos concurseiros fazem. Todo mundo faz, né? Uns mais, outros menos. Enfim, vamos lá, deixar de utilizar avanços tecnológicos, isso aqui também é vedado. Então, ou seja, um órgão, ele comprou um tipo de software novo e o servidor não quer utilizar aquele software, ele está deixando de utilizar avanços tecnológicos para o bem comum. Então, isso é proibido. Retirar objetos sem autorização, isso mesmo, aquele clipe, aquela folha, tudo isso é proibido. Fazer o uso de informações privilegiadas em benefício próprio ou de terceiro. Isso aqui também é bem intuitivo, né, galera? Você está recebendo vantagem só por saber de determinado algo, seja para você ou para terceiro, não pode, né? É vedado.
Agora, galera, vamos largar o aço nas questões. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Bom, pessoal, voltando, como eu disse que seria um pouco de teoria, o resto seria nas questões, como eu fiz na primeira parte. Agora a gente vai largar o aço aqui nas questões, porque eu acredito piamente que só assim, ainda mais você se tem pouco tempo, cara. Faz questões, lê a lei, faz questões, lê a lei. Enfim, essa é a maneira mais didática, na minha opinião, de você aprender do que você ficar nada contra cursinho, se você está fazendo, pô, show de bola. Mas se você não tem tempo, ou se você não tem dinheiro também para faz isso que eu tô te falando. Pega a lei, faz as questões, marca na lei o que cai, entendeu? Os principais tópicos e bola pra frente. Vamos largar o aço agora, sem mais conversa, e pra cima deles. Vamos lá. Acerca do decreto 1171. Diz o seguinte: MPU 2015. Vamos lá. Beber mais uma água aqui, calma aí. Vamos lá. MPU 2015, CESP, com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil. Aqui, ó, do MPU 2015, beleza. Vamos lá. Nos órgãos públicos federais, entre os servidores sujeitos à apuração de desvio ético previsto no decreto 171, não estão, olha só aqui o que está dizendo, não estão incluídos colaboradores terceirizados como brigadistas e vigilantes. Galera, é aquilo que a gente lá falou. Qualquer ato jurídico, amarrou direitinho, cara. É qualquer um que trabalha direta e indiretamente, qualquer vínculo jurídico, enfim, é considerado para fins de apuramento, comprometimento ético, servidor, para o Código de Ética, tá? Então essa questão tá correta. Aqui, eu até deixei aqui, ó. Para fins de apuração de comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que por força de lei. Eu não vou ler tudo, mas enfim, tá amarradinho. Quer dizer, questão errada. Perdão aqui. Eu até botei um não aqui e acabei falando certo. Tá errado. Por quê? Porque tá falando que não estão incluídos colaboradores terceirizados como brigadistas e vigilantes. E a gente já viu que para fins de comprometimento ético é o quê? Qualquer um, filho. Você tá amarrado aqui no inciso aqui do decreto 171 de 1994. Então essa questão tá errada, tá? Vamos lá. Acerca da ética do servidor público, TRE, Goiás, técnico judiciário. Mauro estudou em direito que cumpre estágio em um TRE, foi flagrado estagiário. Vida sofrida estagiário, mas vamos lá. Foi flagrado pelo presidente do tribunal quando acessava sítios eletrônicos impróprios em um dos computadores do órgão. Nessa situação, não há que se falar em desobediência ao Código de Ética dos Servidores Públicos, uma vez que Mauro não é servidor. De novo, Mauro não é servidor público. Tá errado isso aqui, galera. Para fins de comprometimento ético, tá aqui o texto, ó. Perceba que cai em prova. Vamos lá, próxima. Soframos administrador, foi um rico. Ah, Rodrigo, não é do SESP. Cara, engole o choro, faz a questão, pega, entendeu? Isso aqui é para fins didáticos. Você pega mais questões do SESP, depois larga lá, você vai ver que não muda muita coisa não. Entendeu? Então vamos lá. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra à vida particular de cada agente público, que é entendido como aquele que cumpre estágio probatório, ocupa cargo estável, efetivo ou cargo em comissão da administração direta, exerce atividade pública remunerada na administração direta e autarquias, por força de lei, olha só, por força de lei ou qualquer ato jurídico preste
permanente, temporária, eventual, excepcional, ainda que sem retribuição financeira para a administração pública. Essa aqui é a nossa questão. Tá, não é essa, nem essa. A D, ó, exerce atividade pública remunerada da administração pública, exceto em empresas públicas. Não, é a letra C. Beleza, galera? Olha lá. Aqui eu deixei aqui, ó. Tá aqui no inciso, se você quiser, ó. Você vai lá e marca depois, faz a anotação. Enfim, vamos lá. Ética é o conjunto de regras, preceitos, valores moral do indivíduo. Aí beleza. Grupo social, a respeito da ética, considere a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público. Certo. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade administrativa. Se lembra lá o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade. Consolidar a moralidade administrativa, a gente leu isso lá atrás. Tá certo também. A moralidade na administração pública se limita à distinção. Olha só o que está dizendo aqui, ó. Isso aqui na prova, às vezes a galera lê rápido. Se limita à distinção entre o bem e o mal, não devendo ser acrescido da ideia de que o fim é o sempre bem comum. Tá errado isso aqui. Errado. Não se limita e ainda deve ser acrescida assim da ideia que o fim é o bem comum. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público, certo? O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade não deve, olha o que está dizendo aqui, não deve ser entendido como um acréscimo ao seu próprio bem-estar. Tá errado. Então, qual é que está certo? É a 2 e a 4. 2 e 4, a resposta é a letra A. Isso aí, tá aqui, ó. Ainda botei. O erro está em limitar a moralidade, a distinção entre o bem e o mal, entre o honesto e o desonesto. Além disso, a conduta do servidor público deve ser sempre orientada para o bem comum. Letra A, isso mesmo. Vamos lá, questão número 5. Segura aí, deixa eu trocar aqui, botar um... Não, filho, caneta. Aqui. Vamos lá. Ué, o negócio tá amarelo. Aí, pronto, foi. O servidor público jamais pode desprezar o elemento ético de sua conduta, embora em algumas situações tenha que decidir entre o legal, entre o que é legal e o ilegal. Galera, olha só. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético. Jamais, está falando. Ó. O servidor público jamais pode desprezar o elemento ético de sua conduta, embora em algumas situações tenha que decidir entre o que é legal e o ilegal. Então, galera, a questão tá correta, entendeu? Ah, Rodrigo, mas não tá falando o resto da questão. Mas o CESP, via de regra, incompleta é correta. Existem exceções? Existe. Eu já vi questões que o CESP deu questão incompleta como errado. Mas, via de regra, incompleta é correta. Então ele está falando, o servidor público jamais pode desprezar o elemento ético de sua conduta, embora em algumas situações tenha que decidir entre o que é legal e ilegal. Verdade, em algumas situações ele tem que decidir. Mas se falasse assim, somente decidir entre o que é legal e ilegal, estaria certo? Não, estaria errado. Beleza? Vamos para a próxima. O servidor público não pode jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim terá que decidir principalmente entre o que? Você lembra que eu falei? Principalmente, cara, isso aqui, ó. O honesto e o desonesto. Vai muito além do legal e ilegal, do injusto e do justo e do injusto, do conveniente, inconveniente, do oportuno e o inoportuno. Ele principalmente tem que decidir entre o honesto e o desonesto. Beleza, galera? Então, letra E. Tava aqui também, tinha deixado. Vamos lá para a próxima. 7. Caraca, eu tô ficando sem voz, vamos lá. A administração pública de qualquer dos poderes nacionais obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O Código de Ética Profissional do Servidor Público considera consolidada a moralidade quando há, olha só,
está perguntando acerca do código de ética e está perguntando quando é considerada consolidada a moralidade administrativa. Cortesia, boa vontade, cuidado e tempo dedicado pelo agente público servidor público? Não. Equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do agente público? Isso aí, galera. É a letra B. Ó. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do agente público consolida a moralidade administrativa, letra B. O resto não são as opções, entendeu? Então, beleza. O que consolida a moralidade administrativa, letra B aqui. Vamos lá. Tá aqui, eu botei aqui ainda. Tá no inciso 3. Questão 8. Considera-se servidor público para fins de apuração de comprometimento ético todo indivíduo que preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal. Galera, considera servidor público para fins de apuração de comprometimento ético todo indivíduo? Isso mesmo, que preste serviço de natureza permanente. Questão corretinha, conforme a gente falou. Vamos lá. Servidor público, despesa de alimento. Ih, galera, eu repeti aqui a questão aqui. Essa 9 aqui seria aqui a letra E, o honesto e o desonesto. Eu repeti sem querer. Vamos pular. 10. Para fins de comprometimento ético, é considerado servidor público exclusivamente, olha só, aquelas palavrinhas que exclusivamente, somente, todo e qualquer, enfim. Aquele que presta serviço a órgãos de poder estatal mediante retribuição financeira, errado, galera. Até sem retribuição financeira. Então, questão errada. Vamos lá, pessoal, questão de número 11 aí. A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, impondo sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum imputável a quem negar, salvo somente nos casos de: letra A, segurança nacional e investigações policiais a serem preservados em processos previamente declarados sigilosos; B, segurança nacional ou interesse do Estado ou da administração pública a serem preservados em processos previamente declarados sigilosos; C, investigações policiais ou interesse do Estado, investigações policiais ou interesse do Estado ou da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei. Beleza. Segurança nacional, investigações policiais ou interesse do Estado ou da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei. Galera, todo mundo sabe que a prova do MPU não é de múltipla escolha, mas como eu já havia dito, essas questões de opção, de múltipla escolha, elas fazem você, pegar um entendimento legal aqui. Mas nesse caso aqui, a A tá correta, se fosse múltipla escolha. A A tá correta, quer dizer, se fosse certo ou errado. A A tá correta, a B tá correta, a C tá correta e a D estaria correta. A E seria que não estaria correta. Beleza, galera? Vamos lá. Aí, por que a letra D é a correta? É mais correta e vai ser o gabarito dessa questão. Porque ela está mais completa que as outras, entendeu? Então, por esse motivo. Olha aí, letra D. Salvo nos casos de segurança nacional, investigações policiais ou no interesse superior do Estado e da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei. Então, ou seja, epidemia não está dentro. Então, estaria errado. As outras estariam tudo correto. Transformasse em certo e errado, a segurança nacional está certo. B, certo. D, certo. Mas aqui, como é A, B, C, D, a D está correta, porque está mais completa. Ela fala todas as possibilidades. Caso de segurança nacional, investigações policiais, etc. Tá aqui o inciso. Por isso eu digo, cara, tem que ler. Ética, tem que ler. Lê 1, 2, 3 vezes. Rodrigo, você não deve priorizar essa matéria. Mas também, na minha opinião, você não deve desprezar. Pega lá 30 minutinhos que você tem e lê a leitura de lei e cai em cima das questões. Só isso, entendeu? 30 minutos já é suficiente. Você lê todo dia ali 30 minutos para legislação. Alterna os dias na questão da leitura de lei. Põe as outras leis, entendeu?
Para mim, 30 minutos ou 45 minutos todo dia de lei seca é mais do que suficiente. Aí você faz os apontamentos das questões, aí você vai ler, vai focar naquilo que realmente mais cai. Beleza, galera? Essa é uma dica aí, segue quem quiser. Vamos lá, a questão número 12. A comissão de ética criada nos termos do decreto 171 compete conhecer concretamente a imputação ou procedimento suscetível de... Galera, eu não falei sobre penalidade, mas grava aí, ó. A única penalidade aplicável no código de ética, que está escrito no código de ética, a única pena aplicável é de censura. A única, você percebeu? A única, não existe outra. Então a questão pode falar qualquer abobrinha, qualquer historinha, dizendo que é demissão, que é suspensão, que é advertência. Tá errado. A única pena aplicável é a de censura, de acordo com o decreto 171. Beleza, galera? Grava isso. A única pena. Isso cai. Entendeu? E a galera às vezes erra, até a gente preparada, enfim. Censura é a única pena aplicável. Gabarito letra C. Eu tinha até colocado aqui, vamos lá. Por meio do exercício dos princípios e valores morais do trabalho, como ser probo, reto, leal, justo, entre outros, o servidor, além de desenvolver suas capacidades, habilidades e competências, projeta também seus valores éticos. Questão corretíssima, galera. Um dos deveres fundamentais do servidor público federal é ser probo, reto, leal e justo, escolhendo sempre a opção que seja melhor para o bem comum, conforme o inciso 14, a linha C do Código de Ética. Então a questão aí, ó, correta. Vamos lá. Questão 14. O servidor público jamais pode desprezar o elemento ético de sua conduta, embora em algumas situações tenha que decidir entre o que é legal e ilegal. Galera, questão correta. Ó. Além de decidir entre o legal e ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, caberá ao servidor decidir principalmente entre o honesto e o desonesto. Mas, como eu já disse, cara, via de regra, o CESP considera questões incompletas como corretas. Rodrigo, é sempre assim? Não, não é sempre assim, porque eu já vi questões, entendeu? Que eles dão errado, a questão está incompleta. Mas, via de regra, questão incompleta está correto. Beleza? Entendido? Então, tá falando aqui, o servidor público jamais pode desprezar o elemento ético de sua conduta. Beleza. Embora em algumas situações tenha que decidir entre o que é legal e ilegal. Tá certo. Entendeu? Aqui, tá falando aqui. Além de decidir sobre o legal e ilegal, o justo e injusto, conveniente e inconveniente, o oportuno e inoportuno. Caberá ao servidor decidir principalmente honesto e desonesto. É aquela sempre que ele tem minha. Mas vamos lá. Questão número 15. Questão 15. Aí, no exercício da função pública, eu botei aqui a resposta sem querer. Vamos lá. No exercício da função pública, segundo o Código de Ética do Servidor Público, é vedado. Então, está perguntando o que é vedado, né? O que é proibido. Liberar a prestação de contas, condição essencial da gestão de bens e direito de serviço à coletividade de seu cargo. Aí, letra B. Denunciar pressões de superiores hierárquicos, interesses em obter vantagens indevidas à decorrência de ações ilegais. Não, isso aqui é dever. Ser frequente ao serviço, mesmo adoentado, para que não provoque danos ao trabalho, mesmo adoentado. Não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui. Ser conivente em razão do seu espírito de solidariedade com infrações aos preceitos deontológicos. Galera, a letra D é uma vedação, porque ele está sendo conivente com aquilo que é errado. Aí tá falando em razão do seu espírito de solidariedade com a corrupção, com o que é errado, com o que é imoral, é antiético. Não. Então, tá errado. Aí tá falando aqui, ó, inciso 5º. Menciona conivência com infração de código de ética. Código de ética. Perceba que o fato da alternativa mencionar preceito deontológico não torna errado. Isso é verdade, pois o código de ética deve ser observado pelos servidores públicos. Letra D. Vamos lá. Questão número 16. Uma psicóloga funcionária concursada é contratada de um órgão público, que após atender sua servidora,
que pode atender uma servidora do órgão, sugerir que essa servidora faça acompanhamento terapêutico em seu consultório. Está dizendo que essa funcionária vai sugerir que a servidora faça acompanhamento terapêutico em seu consultório particular, por achar que atender nas dependências do órgão é impróprio. Ela acha que atender nas dependências do órgão é impróprio. Beleza. É mesmo, né? Estará agindo de maneira ética, já que se prontifica a ajudar a servidora. Galera, a questão tá errada. Por quê? Ah, mas ela vai estar atendendo fora. Mas ela usou da função dela para conseguir um cliente. Então ela tá sendo antiética, entendeu? Ela tá ferindo ali, olha só. Ela sugeriu a essa servidora faça um acompanhamento terapêutico. Ela está obtendo um tipo de vantagem. Então, galera, essa questão está errada. Está errada. Ela está agindo de maneira antiética. Isso aqui estará agindo de maneira ética? Não, ela não estará agindo de maneira ética. Aqui, ó. Inciso 15, a linha G. Pois ela está usando sua posição como servidor para obter vantagem pessoal. É isso mesmo. Gabarito está errado. Ó, 16, errado. 17. Vamos lá. Dentre as regras deontológicas, destaca-se o dever de garantir a publicidade de todo e qualquer ato administrativo, ensejando sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum, dever de exercer suas funções com cortesia e boa vontade, sob pena de causar dano moral ao cidadão maltratado. C. Dever de exercer sua função pública com zelo e dignidade, sendo sua vida privada independente do seu bom conceito na vida funcional. Conceito na vida funcional errado. Obrigação de decidir não apenas entre o legal e o ilegal, mas entre o honesto e o desonesto, consoante os valores éticos que cada indivíduo possui. Obrigação de dizer a verdade, salvo quando contrária aos interesses da pessoa interessada ou da administração. Galera, letra B. Por quê? Olha só, dever de exercer suas funções com cortesia e boa vontade sob pena de causar dano moral. Tá certinho, tá completo aqui e tá de acordo com as regras deontológicas lá. Então, gabarito letra B. Pode procurar lá na lei que vai estar lá. Não coloquei aqui, mas pode ter certeza que tá lá. 18. Pedro é contratado temporariamente por uma responsável pela troca de peças e consertos em geral. Frequentemente, Pedro substitui peças com defeito por peças usadas em boas condições e as fatura pelo preço de peças novas. Beleza, hein? Para fins de apuração do comprometimento ético, a conduta de Pedro é indiferente. Olha só, já não é, né, galera? Porra, indiferente a atitude dele. O cara fatura as peças como se fossem novas, sendo que elas são usadas. Não, mas visto que o código de ética do servidor aplica-se apenas aqueles devidamente contratados que prestam serviço de natureza permanente. A gente viu que pode ser permanente ou temporário. Não tem problema nenhum. Então, tá errado isso aqui. Indiferente, porque a sociedade de economia mista prevê contrato sem comprovação de valor. Errado. Indiferente, tá indiferente. Ó, indiferente. Que maneira indiferente? Porque o contrato entre Pedro e a sociedade de economia mista não veda esse tipo de comportamento. Tá errado. A ética, aqui, ó, a ética. Visto que Pedro é equiparado a um servidor público para fins de apuração do comprometimento ético. Se lembra lá que a gente falou que para fins de comprometimento ético o sentido é amplo. Pega estagiário, pega geral, meu filho. Não tem jeito não. Temporário, não importa. Sentido amplo, entendeu? Servidor em sentido amplo. Pega todo mundo. Não tem pra onde fugir não, galera. Sentido amplo. E eu falo de estagiário porque eu já fui, tá? Vamos lá. 19. Eu sei como é que é sofrido. Vamos lá, 19. São deveres fundamentais do servidor público civil do Poder Executivo Federal, exceto. Tá perguntando de deveres. O que? Ó, são deveres fundamentais, só que ele quer aquilo que não é dever fundamental. Então, ser probo, reto, leal e justo, sempre escolhendo a opção mais vantajosa para o bem comum.
É um dever. É um dever. Então isso aqui está correto. Zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança. Está correto também. Correto. Correto. Resistir a todas as pressões superiores hierárquicas que visam obter favores ou vantagens indevidas, mesmo quando parecerem mais vantajosas para o bem comum. Utilizar o seu bom senso para comunicar aos seus superiores os casos de condutas aéticas. Utilizar o bom senso. Desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função e emprego público de que seja titular. Galera, questão que é aquela que não está dentre os deveres fundamentais do servidor público, é essa aqui, ó, é a letra D. Olha só, utilizar o bom senso para comunicar aos seus superiores os casos de condutas. A ética, ele deve utilizar o bom senso? Não, cara, se é ético, não tem que utilizar bom senso, ele tem que comunicar e ponto final, entendeu? Ele não tem discricionariedade. Aí aqui a letra A, desempenhar o tempo, as atribuições do cargo, emprego, e que seja titular. Correto, são dever, ó, é dever, B é dever, A é dever, C também é dever. Que nem já havia dito, só esqueci de colocar aqui, ó. Resistir a todas as expressões superiores hierárquicas que visam obter favores ou vantagens indevidas, mesmo quando parecerem mais vantajosas para o bem comum. Tá correto também. Então errada é a letra D, beleza? Porque não é um dever. Vamos lá. Questão de número 20, galera. Vamos lá. Pra cima deles. Segundo as normas do Código de Ética dos Servidores Públicos Civis Federais, indica a opção que não representa uma vedação expressa aos referidos agentes públicos. Vamos lá, deixa eu pegar aqui uma caneta de cor diferente aqui. Vamos lá, ele está perguntando, não representa uma vedação. Então ele está perguntando que não é vedação expressa, referidos aos agentes públicos. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, isso aqui é vedação. Até um V aqui de vedação. Deixar de utilizar avanços técnicos científicos ao seu alcance ou de seu conhecimento para atendimento do seu mister, ou seja, deixar de utilizar isso, os avanços tecnológicos com a vedação, ele está deixando de utilizar. Exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso é uma vedação. Sim, ele vai exercer atividade profissional aética, vai ligar seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Tá errado isso aqui. Então é uma vedação no caso aqui. Ele quer, lembrando que ele quer o que não representa uma vedação. Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visam obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações morais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Isso aqui é um dever. Essa aqui é o gabarito. Mas vamos lá. Ler a letra E. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de seus cidadãos ou de cidadãos que deles dependam. Outra vedação. Então, o gabarito é a letra D, galera, pois é a única opção que não é uma vedação. É um dever do servidor público. Beleza? Vamos lá. Gabarito letra D, 21. O Código de Ética Profissional do Servidor Público estabelece a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a consciência dos princípios morais e o dever de honestidade como primados maiores que devem nortear o servidor público. Questão correta, galera. Certinha. Grava isso aqui. Certinho. Lembrando lá do início da aula. Dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a consciência. São princípios morais e são primados maiores que devem nortear o servidor público. E honestidade acima de qualquer coisa, né? Beleza. Letra C. Questão de número 22. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura.
Beleza, certo até aqui. E sua fundamentação constará no respectivo parecer assinado por todos os seus integrantes com ciência do faltoso. Galera, questão correta. Perceba que eu não falei esse ponto, entrei em detalhes. Mas isso aqui você pega, procura lá que você vai encontrar na lei lá. Isso aqui é praticamente a literalidade disso aqui. Então, essa questão está correta. É isso mesmo, a única pena aplicável é de censura e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes com ciência do faltoso. Beleza? Questão correta. Questão de número 23. ABIN 2008. Os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia do servidor em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir seu bom conceito na vida funcional, podendo caracterizar inclusive violação do código de ética, o que será passível de suspensão, demissão, advertência. Não, cara, censura. Questão corretíssima. Questão de número 24. É a última questão. Vamos lá, galera. Força. Dá aquela respirada agora. Eu já tô ficando sem aqui, eu não sei porque eu perco a voz rápido, mas enfim. Vamos lá. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público. Galera, corretíssimo. Essa primeira aqui, ó. Corretíssima. O equilíbrio entre a legalidade, a finalidade na conduta do servidor público é o que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. O item 2 também está correto. A moralidade na administração pública se limita, olha só a palavrinha aqui, se limita à distinção entre o bem e o mal, não devendo ser acrescida da ideia de que o fim, olha só, está dizendo que não deve ser acrescido, que a ideia é o fim, da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Tá errado isso aqui. Item 4. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra à vida particular de cada servidor público. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade não deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, embora como cidadão seja parte integrante da sociedade. Galera, perceba aqui que são itens, o item 1, 2 estão corretos, o 3 está errado, o quarto, a função pública deve ser tida como exercício profissional, portanto se integra à vida particular do servidor público, também está corretíssimo. E o quinto, o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade não deve ser entendido, olha só, não deve ser entendido, ele deve ser entendido aí como acresce seu próprio bem-estar. Então, a 1, 2 e a 4 estão corretas. Eu esqueci de trazer as opções aqui, mas como a prova de ABC vai ser de certo e errado, não faz muita diferença não. A questão aqui é você pegar os conceitos. Então, você pode pegar, procurar lá no texto de lei, o que você vai fazer? Você vai marcar lá, entendeu? E vai massacrar em cima disso. Sem erro, sem frescura, ler a lei, entendeu, galera? E massacrar nas questões, que eu tenho certeza que você tem tudo aí para fazer uma boa prova. Essa foi a nossa última questão aí. Espero que vocês tenham gostado. Perdoe a demora, mas agora com o edital aberto aí, essa é a segunda parte do revisaço. Eu me comprometo com vocês em essa semana ainda tá gravando a terceira parte, e com a abertura do edital eu pretendo fazer um esqueminha aqui da portaria número 98 aqui, que tá no edital, né, do Ministério, do Código de Ética lá. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Força, muita fé em Deus, foco, resolva muitas questões. Se você é novo nos estudos, cara, vai com tudo, cara, vai com tudo, acredito, entendeu? É muito difícil, não vou aqui iludir você não. Se você está começando hoje, é muito difícil sim você passar, muito difícil. Você tem que se planejar muito bem, se organizar muito bem para
conseguir chegar competitivo. Mas faça o seu melhor agora, porque se não for dessa vez, vai ser na próxima. E para aqueles que já estão estudando já há um bom tempo, cara, meu conselho é, se é que eu posso dar um conselho a alguém, foca nas questões, foca na lei, entendeu? Na leitura da lei e não desanima, acredite em Deus, tenha fé e vamos lá e até a próxima. Valeu!